Se vocês estão bem, eu quero que Miele abra aí para mim em Marcos 11, 23. Eu vou ler na minha, não sei se vai estar igual. Em verdade vos digo, que qualquer que disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará o que diz. Assim, e se fará aquilo que diz, assim lhe será feito. Amém? Eu quero que você curve sua cabeça, nós iremos orar. Pai, eu te dou graças, Senhor, por esse momento. Será um momento de ensino, de aprendizado. Eu declaro o Teu Espírito Santo pairando aqui nesse lugar e falando a corações de pessoas. Eu declaro que nenhum vai sair daqui da forma que entrou, Pai, mas sairá transbordando da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Voltando aqui, vocês podem sentar. Eu quero só antes sair. Voltando aqui para o versículo, né? Em verdade vos digo que qualquer que disser esse monte, qualquer, é se eu disser, é só se o pastor disser, é só se a irmã Fábia disser, não, é qualquer um. Então essa palavra é para você, amém? É para você. E eu te pergunto, esse foi o versículo-chave da minha ministração no Rema. E eu te pergunto, o que você tem feito quando as circunstâncias batem na sua porta? Você tem sentado, você tem chorado, você tem dançado a dança do diabo, ou você tem se movimentado? Qual é a sua atitude em meio a essa circunstância? Porque eu quero te dizer que chegou o tempo de nós não ficar falando aquilo que vemos, mas viver aquilo que oramos e declaramos. Nós somos um povo da fé. E hoje o meu tema é a importância da oração e declaração na vida de um cristão. Quando eu recebi esse convite para falar sobre oração, eu me alegrei e me empolguei demais, porque oração é o que a gente vive lá em casa. A minha vida e a vida de Diego é uma vida de oração. E, irmã Deisas, mas eu preciso estar a todo momento orando? Sim. Porque a Bíblia diz, orai sem cessar. Ela não diz, ora quando você sente vontade, ore quando aparecer alguma dificuldade, ore quando você for para a igreja, ore só quando você for para a igreja, porque lá tem um momento de oração, pastor, ora. Não, a Bíblia diz, orai sem cessar. E para você ver que... E eu quero dizer, como é que a gente tem essa... Porque para a gente vir para o versículo aqui, Marcos 11, 23, nós temos que primeiro estar encaixado e reconhecer o que Deus tem para a nossa vida em Jeremias 33, 3. Amém? Miele vai abrir para vocês, eu vou abrir aqui na minha também. Eu vou deixar a Miela abrir lá e eu leio com vocês lá. É melhor. Não sei se a minha vai estar igual. Clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabem. Clamar a quem? A quem é para nós clamar? Clamar significa o quê? É chorar? Não, é orar. É aqui que a gente pega intimidade com Deus, é orando. É orando, a gente tem presenciado pessoas, a gente admira a unção das pessoas. E se eu te disser que aquela unção também pode fluir na sua vida? Só que você precisa orar. E Deus ainda é tão misericordioso que Ele ainda nos deixou o Espírito Santo. Olha que maravilha. Porque quando nós não sabemos como orar, o Espírito Santo vem e coloca as palavras certas na nossa boca. E a gente ora, e a gente ora. E eu quero te dizer que na oração há promoção, há bônus do Senhor, viu? A gente está reformando a nossa casa. E Diego, ele ia comprar umas cerâmicas em Patos, porque era mais barata. E a gente orou, e a gente declarou que a reforma dessa casa será
a coisa mais fácil que vai acontecer. E Diego foi, perguntou, e a cerâmica custava em torno de quase R$ 500 para colocar lá em uma parte da casa. E a gente orou e eu disse, Diego, assim como Deus nos deu a casa, Deus vai nos dar o recurso de deixar ela pronta como nós queremos. E a gente começou a orar e a gente orou. E hoje Diego foi em São José do Egito a trabalho. E quando Diego chegou lá, o Espírito Santo disse, ei, pergunta ao rapaz se ele não conhece qual é o lugar que tem cerâmica mais em conta aqui. E Diego rapidamente obedeceu aquele comando. E chegou ao rapaz, aí perguntou a ele, e o rapaz disse, ei, eu conheço um lugar. E disse a ele o lugar. E quando Diego chegou lá, que perguntou, ele disse, ei, nós temos um aqui em promoção. E quando Diego disse, é quanto? Qual é o valor? Ei, queridos, eu quero te dizer que aquela cerâmica que estava por quase R$ 500, Diego comprou por 180. Então, aonde há oração, há bônus. Há bônus para a sua vida. Agora, o problema é que essas pessoas elas não estão tendo o bônus do Senhor, porque elas fazem da Bíblia o hospital e Deus o médico. Só quer se consultar quando há necessidade. Quando não há outra opção. E Deus não é assim. E Deus ainda é tão misericordioso que quando nós vamos para Ele, nós deixamos Ele de lado, nós fazemos as nossas coisas do nosso jeito, nós não ora, nós não pergunta. Mas quando a gente chega lá, Ele está assim, ó, para nos abraçar, né? E como é importante uma vida de oração. Como é importante a gente estar conectado a Deus. Porque se você não se conectar a Deus, você perde de receber o sobrenatural da parte dEle. Não tem como. Uma pessoa que tem intimidade com Deus, o Espírito Santo vai falar com você a todo momento. Você vai estar em um lugar e o Espírito Santo vai dizer, ei, fulano, procura fulano. Imagina se nós não tivéssemos uma vida de oração, se nós não tivéssemos intimidade com Deus. Será que Diego ele teria pegado esse comando e teria feito como o Espírito Santo disse? Não. Porque ele, como não tinha intimidade, para ele podia ser o intelecto. Podia ser ali a mente natural dele. Mas ele decidiu escutar, porque ele sabia que aquela voz não era dele, mas sim do Espírito Santo. Amém? E eu quero que Miele abra agora, lá em 1 Samuel 17, 37. Aqui, em 1 Samuel, fala da história de Davi. Davi, um menino, mas um menino de grande intimidade com Deus, um menino que não tinha medo de nada, um menino que reconhecia de onde vinha a sua força, de onde vinha ali os seus benefícios, que era a intimidade que ele tinha com Deus. E lá no começo, fala de quando ele foi escolhido e tudo mais, quando o profeta Samuel chegou lá para escolher ele. E eu quero ler só a partir do versículo 37, para você ver a intimidade que Davi tinha com Deus. É muito forte. A intimidade que ele tinha com Deus. Ele disse assim, disse mais Davi, o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi, vai e o Senhor seja contigo. E eu te pergunto, será que se Davi não tivesse intimidade com Deus, sabendo que a vitória não ia ser por conta dele, mas por conta do Senhor, será que ele tinha ido? É intimidade. Será que teria como eu chegar onde está a Fábia, pedir algo a ela, confiar em Fábia, que Fábia pode fazer aquilo? Se eu não conheço Fábia, nunca vi Fábia, não tenho intimidade com Fábia, não tem como. Não tem como você acreditar numa pessoa que você não tem intimidade. E aqui mostra que Davi, ele era ligado com Deus. Ele era conectado. E olha só, vamos mais profundo. E vestiu Davi da sua própria armadura. Pôs
pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu uma couraça. Deixa eu ver se essa versão aqui está diferente. Eu quero uma que é mais a... Pronto, essa daqui é top. Saul deu então a Davi sua própria armadura e lhe pôs um capacete de bronze sobre a sua cabeça e o fez vestir uma couraça de malha. Davi colocou a espada sobre a armadura e tentou andar, mas não estava acostumado a usar tais coisas. Mal posso mexer-me, pois não estou acostumado, exclamou Davi e tirou a armadura. Amém? Primeiro ponto. A armadura dos outros não serve para você. Você tem que possuir, produzir a sua própria armadura. Talvez se Davi tivesse confiado naquela armadura que o homem estava dando, talvez quando Davi chegasse naquela luta, ele teria sido um fracasso. Porque ele teria deixado de confiar em Deus e estaria confiando naquelas vestes. E ele ainda disse mais. Em seguida, pegou o seu cajado, apanhou 5 pedras lisas de um riacho, colocou-as na bolsa, na sua bolsa de pastor, e com a sua funda na mão, começou a aproximar-se de Golias. Ou seja, Davi foi com o que ele conhecia. Davi foi com o que ele tinha de costume. E a confiança de Davi não era na pedra. A confiança de Davi não era a pedra. A confiança de Davi era como a pedra ia chegar. Quem ia atirar a pedra por ele? Não foi Davi que atirou a pedra. Foi Deus que lançou aquela pedra por Davi. E ainda tem mais. O filisteu caminhava na direção de Davi, e diante dele ia um moço que carregava o seu escudo. Golias caçoava de Davi e desprezava, por ele ser ainda mais jovem, ruivo e de boa aparência. Vai chegar momentos na sua vida que o diabo vai querer te intimidar. O diabo vai querer dizer, ei, mas tu, que não tens tu acha que tu vai conseguir esse emprego, mas tu, não, olha, seu pastor pode até ter fé, mas tu, aí você, eu quero dizer a você, nunca vá para o gigante de boca fechada. Lembre-se do versículo de Marcos, se alguém disser, amém? E vamos mais profundo. Por acaso sou um cão para que venha a mim com um pedaço de pau? Gritava o gigante furioso. E o filisteu amaldiçoou Davi. Em nome dos seus deuses. Venha cá e darei sua carne para servir de comida às aves do céu. E aos animais selvagens berrava Golias. Mas, essas aí foram as palavras de Golias para Davi. Só que Davi, ele tinha tanto uma proteção em oração, que nenhuma palavra que ele dissesse ali ia tirar o foco dele. Nenhuma palavra que ele dissesse ia tirar o foco de Davi, porque o foco de Davi era mostrar ao pessoal de Golias que existia o Deus vivo, e não um Deus que eles achavam que funcionava, que agia quando eles precisavam. E Davi replicou, você vem a mim com uma espada, uma lança e um escudo, mas eu venho contra você em nome do Senhor dos Exércitos. É muito forte esse versículo, é muito forte essa passagem, porque você vê a intimidade de Davi. Você vê que as palavras de Golias, você vê que o tamanho dele não assustou ele. Todo mundo correu, mas isso não assustou. E assim tem que ser com nós. O problema, ele pode aparecer. O problema, ele vai surgir. Ele vai surgir, porque a palavra do Senhor diz que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Mas a pergunta é, como você se posiciona quando os problemas chegam? É forte, né?
Porque quando você dá ouvido, quando você dança as palavras que o diabo quer que você dance, meu filho, você acaba entrando em depressão. Você acaba se frustrando. Você muitas das vezes pensa que Deus nem está escutando. Mas às vezes é você que está desligado dele. Ele está dizendo, ei, assim, assim. E você tão envolvido com outras coisas que perde a palavra dele. Você perde de ouvir. E ainda diz mais. Ele ainda disse mais, né? Ele disse mais. O Deus dos exércitos de Israel que você insultou. E no 46 ele diz, hoje mesmo o Senhor me dará a vitória sobre você. Então, era Davi mesmo que ia conseguir? Quem era que ia dar a Davi? Então, quem é que vai te dar a tua vitória? Como é que você consegue a sua vitória? Orando. É orando. O problema é que as pessoas só querem orar quando não tem mais outra opção. Quando não encontram um jeito, porque elas pensam que elas têm jeito para tudo. Eu sei de tudo, mesmo que você saiba, a primeira palavra tem que vir dele. Mesmo que você saiba como fazer, Senhor, é assim, assim dá certo. Lá em casa, Ana Júlia, ela não sai sem a gente orar nela para ir para a escola. E a gente tem uma vida constante de oração, como eu falei aqui. E a gente ora para tudo lá em casa, até para fazer alguma coisa. Mesmo que esteja com dinheiro, a gente vai orar para saber se ainda é o tempo certo de fazer aquilo. E sábado a gente foi para o sítio da minha irmã. Eu contei isso no Verbo no Lar. E quando a gente chegou lá no sítio da minha irmã, no sítio Iglesiane, a gente foi para lá por volta de 4 horas da tarde. E Ana Júlia disse assim, mãe, deixa eu ir... junto com Rony, porque Paulinha e Titiana estão tirando lenha para fazer a fogueira. Deixa eu ir. E eu disse, vai. E antes dela ir, Diego disse assim, não entre no mato. E ela foi. E eu fiquei em casa, mas Gleisiane, e ela foi sozinha. Ela e Rony, 2 crianças. E quando ela ia lá, né, Ana Júlia quase que pisa em uma cobra. Ela passou, Rony disse que ela passou. E a cobra estava assim, ele mostrando o jeito dele, né? E ele disse que a cobra estava assim, e ela ainda fez assim. E quando ela fez assim, ele disse, a cobra! E ela afastou. Mas antes dela afastar, Ron disse que ela levantou a cabeça e quis dar o bote, mas não deu. E eu te pergunto, quem parou? Porque na idade dela, ela não tem idade de dizer, uma cobra, eu vou me afastar. Ela não sabe disso. Ela sabe que era uma cobra. Mas o que foi que fez a cobra não morder ela? Oração. Porque você não ora, né? Porque vai acontecer ali na hora que você está orando. É para prevenir danos futuros. A oração não é para agora. Imagine se eu não orasse. Imagine se a gente não orasse. Lá em casa, se a gente não orasse nela. Imagina se aquela cobra tivesse mordido ela. E Anderson veio de lá, Rony gritou, Paulinha, vem olhar a cobra. E Anderson disse que pensava que era brincadeira deles. E até Anderson chegar no local, ela estava do mesmo jeito que ela ficou. E quando Anderson chegou, que começou a mexer com ela, com o pauzinho, ela começava a dar os botinhos. Paulinha fez até um vídeo. Eu não sei a espécie da cobra. Cascavel, o dia que está dizendo, eu não sei a espécie da cobra. Eu só sei que foi um livramento muito grande. E eu quero te dizer, não deixe de orar. Não deixe de orar. Não deixe de orar na tua casa. Se o gigante hoje na tua vida, se é tua família, alguém da tua família, se é teu filho, se é tuas finanças, se é tua saúde que não vai nada bem, ora. Ora, você tem que orar. Você tem que se posicionar. Não ora só quando está precisando, não. Ora mesmo sem precisar, porque ali você vai criando intimidade, você vai criando diálogo. Oração é um diálogo com o Senhor. E você tem que ter a oração como um estilo de vida seu. A oração tem que ser um estilo de vida de um cristão, não é só quando precisa. A gente lá em casa, Diego diz assim, a nossa vida é uma oração, eu digo E a gente fazia o rema.
E Jocélia me perguntou, quando a gente foi para o treinamento, estava eu, Patrícia e Tainá, não sei se Tainá lembra. E ela disse assim, Deisiane, como vocês faziam para pagar o rema? Tu lembra, Tainá? Como vocês faziam para pagar o rema? Porque Diego pagava até antes do prazo de vencer. Eu disse, oração e declaração. Oração e declaração. Diego vai para os lugares, pessoas se movem. Ei, Diego, vem cá tomar um café. Ei, Diego, eu senti de te dar R$20, eu senti de te dar R$50. Isso é o quê? É oração, é fruto de declaração. A gente declara, a gente ora. A nossa casa foi fruto de declaração, foi fruto de oração. A nossa casa. E com o carro não vai ser diferente. Quando o carro chegar, eu venho dar o testemunho aqui na igreja, viu? Então, a gente tem que se posicionar, a gente tem que orar, porque a oração, ela envolve também declaração. Não é você orar e esquecer. Eu orei e esquecer, mas também não é você orar 10 vezes a mesma coisa, viu? Porque se você orar 10 vezes, 9 é incredulidade. Mas é você declarar. É o problema aumentando e você é obrigado, Senhor, porque está tudo resolvido. Obrigado, Senhor, porque está tudo resolvido. Obrigado, Senhor, porque não vai ser essa circunstância que vai me parar. Obrigado, Senhor, porque o diabo não vai ver eu dançando a dança dele. Você sabia que até no louvor, não precisa você nem orar, mas até no louvor coisas são destravadas? É. Você tem que ser rápido. Quando o culto estiver aqui, o mover do Espírito, seja rápido. Seja rápido para se conectar com quem está aqui em cima. Seja rápido para receber. O emprego de Diego hoje foi uma declaração. O pastor declarou empregos aqui, mas ele não disse específico para Diego, não. Ele não disse, Diego é para você, não. Ele declarou e Diego pegou. Diego pegou pela fé aquele emprego. E a gente orava, a gente não sabia qual era o emprego. E a gente orava. E até que Deus abençoou o Diego com outro emprego, porque o que estava em vista era outro, mas Diego queria o de motorista. Eu disse, se você quer o de motorista, você vai dirigir, meu filho. Eu disse a ele, se você quer o de motorista, você vai dirigir. E nós começávamos a orar em casa. E nós começávamos a declarar e nada acontecia. Mas nós também não parávamos. O diabo tinha que escutar, não era, Diego? E nós orávamos e nós declarávamos. Aí Diego entrou, né? Então, aí o pastor foi usado para dizer a Diego que ia ter uma promoção no salário de Diego. Que Diego ia ganhar mais. Eu disse, está feito. Oxe, sabe o que foi que o diabo fez? Parou as viagens de Diego. Diego nem viajava mais, o povo nem se movia mais, não queria mais abençoar Diego. Eu disse, oxa, algo está errado. Tu sabe alguma coisa com o povo? E ele disse, não, sabe, pois algo está errado, nós temos que orar. Nós temos que orar. Quando você vê alguma coisa errada no seu meio ali, olha, bota o joelho no chão e vai logo orar. E a gente foi orar. E eu disse, Senhor, eu não aceito, eu gosto de orar lá no corredor da minha casa. Da sala para a cozinha. Eu disse, eu não aceito, estirei as mãos, eu disse, eu não aceito os meninos ganhar mais do que Diego. Eu não aceito. Porque foi dada uma promessa, essa promessa tem que se cumprir. Eu creio na palavra do pastor. E eu comecei a declarar, eu disse, eu declaro Diego ganhando o salário que o pastor disse que ele ia ganhar. Eu declaro Diego viajando como nunca viajou na vida dele. Porque, Senhor, o dinheiro dos ímpios é para gastar com o diabo, mas nós não é para financiar a tua obra. Então, não aceito, não. Eu disse, eu não aceito. E quando foi no outro dia, meu filho Diego foi logo 2 viagens. Então, imagine, vai de como você se posiciona. Como é que você se posiciona? Aí tem pessoas que querem montar um negócio, aí começa, aí não flui, aí para. Mas por que tem parado? O que está acontecendo que não está dando certo? Você tem que continuar orando, meu filho. Quando Deus dá alguma coisa, Deus já dá a provisão para aquilo. Pode não ter os clientes ali na sua mente. Pode não estar ali, você pode não ver nos seus olhos naturais. Mas o Senhor já presenciou a sua loja cheia de clientes. O Senhor já presenciou você passando
trabalho para outras pessoas, você sendo porta de emprego para outras pessoas, você tem que falar aquilo que o Senhor disse que é para você falar, porque disse que sem fé é impossível agradar a Ele. Então você tem que falar, você tem que declarar. Tem quantos minutos? 4, 5. Então você tem que falar, você tem que declarar. Ore sobre a sua casa. Ore sobre a sua família. O diabo tem investido em famílias. O diabo, ele tem tocado em vida de famílias. Seja que nem Davi. Não veja a vitória depois que ela acontecer. Veja ela antes. Se posicione. Senhor, obrigado, porque meu marido já está aqui. Senhor, obrigado, porque meus filhos... Olha, um é levita, o outro é baterista, um é ministro. E assim você vai declarando. Você declara. Ana Júlia já é levita, até cantar já sabe, eu disse a ela. Foi todo que disse, quem foi que disse que ela ia ser? Eu disse, a Ana Júlia vai ser levita, vai ser médica, financiar a obra do Senhor. Amém? Então eu quero que você fique de pé. Eu tenho 5 minutos, Diego disse, agora é 3, né, Diego? Eu quero que você fique de pé. E eu quero que você mentalize aí qual é esse gigante que tem roubado a sua paz. Qual é o gigante que tem te deixado constrangido, que tem te deixado com medo? E você vai declarar, você vai orar sobre essa situação. Você já vai sair daqui com a convicção que está resolvido. Quando você chegar em casa, se for na sua casa, pode até não estar, mas os seus olhos vão dizer, já está. Já está. Amém? Todo vai cantar e eu quero que você ore. Você vai orar. É provisão para pagar algo? Você vai orar. Se você começou a fazer alguma coisa, se você começou a fazer algum curso, alguma coisa, e algo está parado, tem que destravar. Principalmente se for o rema, porque você está fazendo para o Senhor. Amém? Então fecha teus olhos, vamos orar, mentaliza aí esse gigante, que hoje a pedra vai ser lançada. Oh, Pai, eu te dou graça, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Eu declaro uma sabedoria, Pai. Eu declaro, Pai, pessoas sendo fervorosas em orações, não só quando precisam, mas antes de precisarem, Pai. Porque na oração há provisão, na oração há bônus, a oração traz aquilo que era para 5 anos. E nós declaramos, Pai, problemas resolvidos. Declaramos, Pai, que nada vai parar nenhum aqui, Pai. Eu declaro um fogo, Pai, para estar na Tua presença. Eu declaro um fogo para estar nesse lugar, Pai. E eu declaro esse fogo contagiando quem chega perto. Eu declaro que nenhum irá se perder, Pai, mas irá trazer do mundo para a Tua igreja. Eu declaro, Pai, esses jovens sendo boca de Deus, Pai. Eu declaro essas pessoas sendo um incentivo para outros, Pai. Eu declaro eles tendo, Senhor, uma vida de oração, uma vida de intimidade contigo, Pai. E eles ainda vão contar, Pai, que não foi, Senhor, a pedra que eles lançaram, mas foi a pedra que o Senhor lançou por eles. Eu declaro, Pai, favores, Pai. Dinheiro chegando aqui, Pai. Dinheiro chegando para quem precisa. Eu declaro que nenhum vai parar de fazer aquilo que o Senhor mandou fazer. Tem que acontecer, Pai. Tem que ter os melhores empregos. Tem que fazer as melhores faculdades. Porque nós somos servos do Senhor. Nós não servimos ao diabo, mas nós servimos a Ti, Pai. Obrigado, Pai. E nada falta, e nada falta, e Deus sempre proverá, Deus sempre proverá.